falar hoje sobre a palavra doença. Qual o seu significado e a questão da sua origem? O que ela representa? Na verdade, a palavra doença, eu diria que ela tem o sentido da desarmonização que está dentro da gente. Significa que existe harmonia e desarmonia. Se existe harmonia, eu diria que há o equilíbrio e a paz que está dentro de nós. E quando ela não se encontra nesse estado, ela pode criar com o tempo a doença, que eu diria que é normal para qualquer ser humano desse planeta ter normalmente a sua doença. E qual exatamente esse significado? O que ela representa dentro das nossas vidas quando a doença é diagnosticada em nosso corpo? Eu entendo que quando aparece esse sintoma, significa que a gente precisa, claro, além de ir no médico, fazer as medicações, primeiro entender o porquê dela. Porque geralmente quando você vai no médico, ele procura ver os sintomas físicos e não entender a ferida que eu diria que está em nossa alma. Então, porque existem certas doenças incuráveis que a medicina não consegue encontrar a cura. Com certeza é difícil de acreditar que existe dentro de nós registros não físicos, são registros que estão da nossa alma, que mostram claramente essa história. Porque realmente você procurar a causa no seu físico e não entender a origem da sua alma, claro que muitas doenças dificilmente poderão ser curadas pelo plano físico. E aí, o que acontece com as pessoas? Bom, eu diria que existe uma escolha de cada um em querer acreditar, ter sua fé ou conhecimento, de estudar a nossa alma, estudar e compreender, ter a teoria e praticar. E você poderá desse ponto entender a origem das doenças, por que elas existem, e ter o significado por detrás, dentro de cada pessoa. Eu, pelo menos, já entendi esse significado, o sentido, e como fazer a cura disso também. E curar é um trabalho de você acreditar. E acreditar que existe algo além do corpo, da matéria, uma substância sutil, que tem uma consciência, que eu chamo aqui a alma, que está dentro de cada um. E acreditar na existência dela seria de grande utilidade não só para nós, como para a própria medicina. Entender que a nossa alma é a causa e o efeito das nossas doenças. E por que elas existem? Como é que ela nasce? Eu entendo que uma doença ela tem uma origem a partir da sua escolha. A escolha, que eu sempre falo, é o que você planta na sua decisão. Plantar é uma semente, colher é o fruto. Então existe aquela frase, você escolhe o amor ou a dor. Eu digo que quando você escolhe o amor, ela é a cura para todos os males. Não é a cura de amar somente a pessoa, e sim entender o que é trazer a base desse amor. Porque o que traz a cura
do amor verdadeiro é quando você pode encontrar dentro de si a paz interior. Porque a paz é um sentimento de estado. Se você tem esse sentimento de paz interior, você está em harmonia. Agora, no momento que você sair deste campo, reagir com algo que você não aceita, ou critica, ou julga, daí dessa decisão, da forma como você vai acumulando o não aceitar, o criticar, o julgar, com o tempo ela vai virar uma doença. Então, por isso que é um ciclo a nossa vida. Tudo a nossa vida, desde o nascer até morrer, é um ciclo. Se você, por exemplo, está com 30 ou 40 anos, você está nesse ciclo dessa idade. Só que a vida está em movimento. Só que a semente já foi gerada. Foi no momento que você teve 9 meses no útero da sua mãe, depois dos 9 você nasce, é uma semente até uma certa idade, e ela se torna um adulto, que é o fruto. Mas você não vai deixar de plantar e colher para suas decisões, porque uma vez que você se torna um fruto, desse fruto você precisa se moldar como uma pessoa, ter a sua inteligência, sua capacidade de discernimento, ter o seu caráter. Isso você constrói no dia a dia com seus projetos, seus sonhos. E dentro desse ciclo, seus projetos e sonhos, você estiver em dissonância ou em desarmonia com alguma situação, seja fatos ou pessoas ou dinheiro, com certeza você está gerando uma futura doença ou uma futura desarmonia em sua vida. Então é importante a pessoa compreender, porque ela entende na cabeça e não consegue no coração compreender como praticar isso. Por isso que eu falo que o que está dentro da nossa alma, eu vou falar aqui a mente. E essa mente, ela atravessa o que você não possa imaginar, tudo. Nossa mente dá a capacidade de gerar conhecimento e informação, como trazer cura e desenvolvimento para tudo. Aliás, tudo que existe na matéria, ela vem exatamente da nossa mente. Então, nossa mente é a construção e a criação de tudo. Só que dentro da mente também existe a paz. O universo está em paz e equilíbrio e ela funciona dessa maneira. Certos cientistas hoje dizem que tudo que existe de elementos numa estrela também está dentro de nós. Então significa que nós também somos um mini universo. E o que faz esse mini universo crescer e aprender é a nossa mente. A mente está em tudo e qualquer lugar que você possa imaginar. Agora, dentro da mente transita pensamentos. Então veja os seus pensamentos. O que são esses pensamentos? O conteúdo delas. Nós vivemos praticamente 24 horas pensando e não estamos convivendo com a nossa mente. Então é difícil uma pessoa encontrar a cura quando ele preenche a sua mente com pensamentos do dia a dia. E, geralmente os pensamentos do dia a dia são preocupações do seu dia a dia, seja lá em atividade, seja com pessoas, seja nos seus projetos. Às vezes os projetos não dando certo,
Então a gente procura entrar numa linha de crenças erradas, ensinamentos errados, e a gente não procura acertar isso. Então pude aprender com o tempo, utilizando a minha mente, abrir as portas exatamente dessa maneira, entender que tudo e qualquer não é um problema, sim um desafio que você tem à sua frente, ela pode ser resolvida. Mas ela só resolve desde que você tenha, a gente chama de intuição, essa intuição vem da nossa alma, ter a paciência e a calma de resolver cada coisa no seu devido lugar e não 20 coisas no mesmo lugar, porque isso não vai dar certo. Porque no momento que você criar na sua mente 20 atividades para resolver tudo ao mesmo tempo, você não vai resolver nenhuma delas, vai aumentar a sua mente com problemas e com certeza virá as doenças do futuro. Então você precisa saber se educar dentro de você. Então eu falo que a chave que abre a fechadura está na sua mente, dentro de você e não fora. Como não existe uma pesquisa física ou espiritual, esse espiritual deve com certeza existir, mas no plano físico existem hoje, graças à abertura de pessoas com mentes inovadoras, fazendo certas pesquisas no plano espiritual. E elas estão realmente percebendo que existe algo a mais do físico, que é a nossa mente. Da nossa mente existem muitos campos, são campos que eu diria são portas que se abrem em vários níveis de consciência. E se você puder fazer da sua mente a portas desta consciência, com certeza você vai conseguir entender e se curar das suas doenças físicas. E essas doenças, na verdade, são pontos desarmônicos que saem fora da sua realidade em termos de caráter, de honestidade, de simplicidade, sabe? E é isso que acontece nas pessoas. Quando as pessoas não conseguem encontrar essa honestidade, simplicidade, elas ficam em desarmonia com seus corpos, com sua mente, e entender que os órgãos nossos não são seres inanimados, são seres de consciência. Porque se eles têm consciência, por significa que eles podem ficar através de nós doentes ou saudáveis. Então, conhecimento e informação, ter sobre nós, nosso organismo é importante para você entender que o seu corpo tem consciência. Porque se ela trabalha, se ela respira, se ela tem batimento, tem pulsação, tem algo que faz tudo isso se movimentar. Se ela tem movimento, significa isso que tem uma vida e uma consciência por detrás, movimentando todo o seu corpo, principalmente em respiração, batimento cardíaco e cérebro. Então, é importante a pessoa ter essa compreensão e colocar na sua mente crenças saudáveis e positivas, e não crenças de preocupações, de bloqueios e de incentivo a si mesmo. Procurar a ajuda no sentido de você encontrar a sua cura, porque você é a sua solução 24 horas por dia. Isso significa que a cada milésimo, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, mês e ano, é você que é sempre a solução de tudo que está na sua vida, e não são os outros. No momento que você sair de você e passar para o outro, você está criando a sua própria doença da ignorância. Então seja consciente e acorde para quem você é. Você é 24 horas com você. Pois no momento que você nasceu,
você veio com você. Na hora que vier um dia a morte, você vai com você. Então, procure ter informação e conhecimento, fazer da sua mente uma janela sem dimensão, usar a sua capacidade 100%. Infelizmente, quase muita gente não usa. Mas dentro disso daí, essa possibilidade de 100% é que você vai encontrar muitas respostas que, às vezes, no plano físico, dificilmente a pessoa vai encontrar. Na verdade, se todos pudessem fazer desse conhecimento seu uso interno, encontraria a resposta para qualquer desafio à sua frente.